Que a paz esteja com todos, caros acompanhantes do canal Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas. Eu sou Samuel Cordeiro, estou com o irmão Jefferson para juntos tratarmos de mais uma parábola bíblica. Paz seja contigo, irmão Jefferson, muito bom tê-lo aqui, e hoje nós vamos falar sobre a parábola do rico e do Lázaro. Meu irmão Samuel, paz seja convosco, a todos os nossos irmãos, nossas irmãs que têm nos acompanhado, nossos amigos, nossas amigas. Sejam todos bem-vindos a mais esse estudo. Hoje vamos fazer uma explanação de mais uma parábola de Jesus Cristo. Ela se encontra lá no livro de Lucas, que o evangelista Lucas escreveu. Vamos fazer uma breve explanação sobre mais essa parábola. No decorrer dos tempos aí, no decorrer dos vídeos, nós convidamos vocês a acompanhar outras parábolas de Jesus, que vamos estar dando sequência aí em outros estudos, talvez não seja nos próximos, mas nos próximos vídeos a gente sim vai dar continuidade às parábolas. Lembrando a você que Jesus Cristo, ele ensinava esse método pedagógico através de parábolas e comparações das coisas que se tinha na época. Era interessante, e a gente vê que também em outras culturas, muitos ali que formaram outras religiões, muitos que formaram outros ensinamentos filosóficos também tinham esse mesmo método de comparação. Então, já começando aqui o estudo, vamos falar culturalmente desse modo de ilustração e de ensino aí por parábolas. Então, a gente pega lá aqueles filósofos chineses, eles também falavam muito por parábolas. A gente pega ensinadores da Grécia ali, muitos deles falavam por parábolas, e propriamente os persas ali, os indianos, em seus escritos eles ensinavam por parábolas. Jesus, tendo conhecimento de Deus que foi lhe dado, por ele ser um servo de Deus e também seu filho, ele usava de todos esses métodos pedagógicos. Então é muito interessante, nós vamos adentrar a mais uma parábola de Jesus Cristo. Então vamos iniciar com a leitura bíblica que está no Evangelho de Lucas, capítulo 16, verso 19 a 31, e o irmão Jefferson fará a leitura. Vamos lá, a parábola do rico e do Lázaro. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. Vivia todos os dias regalada esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as feridas. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seio. Clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse-lhe, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandastes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Então aí temos, uma parábola um pouco extensa de Jesus Cristo, onde relata a vida do rico que viveu seus dias de glória, e muito ao contrário Lázaro, que ali que podemos atualizar, seria um mendigo que vivia de esmolas, de resto de alimentos do rico, Então, irmão Jefferson, aí nós temos primeiro detalhe a comentar, é que a parábola ela não é literal, uma coisa que parece tão óbvia para nós estarmos falando,
mas que infelizmente, irmão Jefferson, por pegar algumas coisas dessa parábola, as pessoas pegarem algumas partes dessa parábola e trazer para o literal, acabou se criando algumas crenças ou fortalecendo, né, algumas crenças errôneas diante da palavra de Deus, irmão Jefferson, principalmente ali a questão do seio de Abraão, do inferno literal, das almas, né? Então, irmão Jefferson, o primeiro ato para nós estudarmos essa palavra, por mais óbvio, essa parábola, né, por mais óbvio que seja, é que ela não é literal. Justamente, nós analisamos que parábolas não se podem ser feitas doutrinas e não é usado literalmente para dizer que realmente existe ali tal coisa. Então, se formos levar em parte literal tanto parábolas quanto profecias, que mais uma vez ressaltamos aqui, elas não são literal, elas são faladas de forma figurada e de forma a dar um ensino que é usado a tal situação ali para ensinar uma outra coisa. Então, ali, se nós notarmos, nós vamos ver ali a distância que está. Então, a distância a menos de um braço aí pode dar 1 metro, 1,10 m, 90 centímetros. Então, se for levar em consideração entre o Hades ali, que o rico falou que estava ardendo em chamas, e o lugar de descanso chamado Ceia de Abraão, por essa parábola, daria ali a distância entre o céu e o inferno de em torno de 90 centímetros a 1,20 m mais ou menos. Então, não se tem assim uma comparação lógica de dizer que o céu e o inferno, para quem crê nisso, esteja tão pertinho um do outro, já que muitos acreditam que o céu é um lugar muito alto, aí onde os salvos vão para lá, e o tormento eterno, o lago de fogo, o Geena, o Seol, como muitos chamam ali, é um lugar nos abismos. Então se mostra aí, pela própria lógica de quem crê assim, a distância entre esses dois lugares. E aqui, na comparação feita aqui, seria em torno de 90 centímetros a 1,20 m mais ou menos, aí de distância do suposto inferno e do suposto céu, que muitos acreditam que assim seja. Então essa parábola dá outros ensinamentos, que é o que vamos discorrer aqui nesse tema. Até porque a própria questão das almas, né, nessa parábola, se nós puxarmos para o literal, aí nós vamos ver também que, além desse absurdo de uma distância, né, improvável entre um suposto céu e um suposto inferno, lembrando, né, que inferno seria o Hades ou Sheol, né, as traduções aí que nada mais são do que o próprio inferno ou sepultura. Então, quando se trata de inferno, se trata da sepultura. Então, além disso, né, que o irmão Jefferson citou aqui, vemos que a alma ali, né, ela precisava de água, ela sentia sede, ela tinha necessidades físicas, que até na própria crença da alma, né, da própria crença greco-romana aí, ao longo dos anos, é impossível, porque as almas, né, elas não são materiais. Então, nem do ponto de vista pagão dessa crença, essa parábola poderia ser tratada como literal. Então, nós fazemos essa ressalva aqui, né, para deixar bem claro que para que a gente possa entender o real, para que a gente consiga entender o real significado dela, é necessário ter em mente que ela não tem nenhum ponto literal. Ela não é nem metade parábola, nem metade literal. Ela é 100% uma parábola ou uma figuração de uma mensagem qual Cristo estava dizendo. Então, irmão Jefferson, tendo feito esse adendo, né, para nós realmente iniciarmos o que é o estudo dessa parábola. Então, irmão Jefferson, num contexto ali, nós vemos que Jesus pregava as parábolas, principalmente quando ele estava ali sendo repreendido de alguma forma, ou tentando ser contrariado pelos judeus da alta classe, escribas, fariseus e até os saduceus, né, aqueles que não criam na ressurreição. E foi numa dessas ocasiões, né, onde os judeus zombavam dele. Você pode ler no capítulo 16 de Lucas, um pouco anterior ao verso que nós lemos aqui, 19, e a partir dessa zombaria, né, Cristo ele deu algumas palavras e pronunciou essa parábola. Irmão Jefferson, nós vemos aqui que ali se trata de um rico que vivia seus melhores dias, né, tinha todo um suporte em sua vida secular, e outra pessoa que não tinha todo esse suporte, e que, a passado um tempo, após a morte figurada dessas personagens, o que teve dádivas durante sua vida acabou sendo
transformado, né, tendo a situação transformada drasticamente para uma situação ruim, e aquele que vivia uma situação ruim teve a transformação para algo bom, algo suave, né, ou seja, como se fosse uma recompensa boa. Então, irmão Jefferson, nós temos aqui algumas semelhanças, pegando ali a questão dos judeus arrogantes, e de que Cristo sempre estava com aqueles que eram vistos de maneira mais marginalizada pelos judeus. Cristo estava entre eles. Nós temos aqui uma leve pista, irmão Jefferson, de que Jesus estava falando, né, de um ato momentâneo de arrogância e prepotência de judeus, do que seria cobrado futuramente, que deixaria de ter todos aqueles atributos aparentes, né, principalmente com relação à descendência de Abraão. Então, irmão Jefferson, eu pergunto aqui para você: nós podemos classificar os judeus daquela época, né, claro, excetuando os 144 mil, nós tratamos aqui daquela classe dominante judaica arrogante. Então, irmão Jefferson, nós podemos classificá-los como os ricos? Isso é o que a parábola ensina. Os judeus, retratado aqui, que viveu sua melhor forma na época, como o irmão Samuel fala aqui, eles viviam tendo ali os mais ricos ensinos, eles viviam tendo os mais ricos profetas, como viveram por épocas ali, e eles tinham, na retratação da parábola, o favor do império. Então, todo judeu que se submetesse ao império, ele vestia, entre aspas, as roupas do império. Então, é muito importante nós analisarmos aqui, pegamos ali o verso 19 da parábola ali, de Lucas 16, 19, ele fala: ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, vivia todos os dias regalado esplendidamente. Então, esses eram os judeus que tinham favor do império, porque vamos lembrar aí que muitos dos judeus da época, os judeus zelosos, eles não se vestiam dessa forma, sim, com púrpura e ali em linho finíssimo, que em outras traduções vai falar de uma forma diferente, mas a púrpura ela era tirada ali de um animal imundo, que muitos nós conhecemos hoje como carmim ou carmesim. Ele era tirado de um animal impuro, e o judeu não colocava em seu corpo coisas impuras. Mas na parábola Jesus enfatizou isso aqui, porque ele tinha esses judeus, eles tinham o favor do Império Romano da época. Então eles se achavam muito melhores por eles serem conhecedores da lei e terem o favor de César ao seu dispor ali. Então eles sempre estavam procurando alguma coisa ali para acusar Jesus e seus seguidores, que de início os seguidores de Jesus ali, podemos dizer que até sua morte os seguidores de Jesus foram em maioria judeu ali, foram em extensa maioria judeu. Lembrando que o irmão Samuel falou dos 144 mil assinalados, dos 144 mil que a Bíblia também os chama de primícias. Então, grande maioria ali foi judeu. Então, o próprio Jesus falou que Jesus veio às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, é interessante nós analisarmos sempre essa passagem. E também, verso 20, havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta do homem rico ali. Então, é interessante nós notarmos que a classe mais baixa judaica ali, aqueles serviçais, aqueles que eram colonos, arando a terra, aqueles que eram artesãos, e muitos dos gentios que também escutaram a mensagem de Jesus ali, ele foi comparado na parábola ao mendigo. Ele não tinha o favor da lei, ele também não tinha em nada o favor do império, porque eram eles que se rebelavam contra a dominação imperial de Roma da época, eram eles os zelotes, eram eles aqueles que se escondiam no deserto, eram eles aqueles que viviam se rebelando contra a dominação do império, e eram eles que esperavam o Messias ali, que havia de lhe salvar, melhor dizendo. Então esses foram tidos, tanto os judeus da época, como os gentios que depois adentraram a igreja, formando a igreja de judeus e gentios, como vemos em outras cartas
ali do apóstolo Paulo, e vemos ali após a pregação que Jesus falou que eles deveriam começar em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Vemos ali entrando gentios a nova conversão ali, digamos assim, porque eles passaram a crer no Messias, eles passaram a crer no Messias bíblico, lembramos disso, porque tem Messias que as religiões pregam que não é o Messias bíblico, mesmo usando a Bíblia. Então esses que a Bíblia fala que a igreja é composta de judeus e gentios, eles foram considerados ali o mendigo da parábola. Isso, né, nós temos aqui alguns versículos para adicionar, né, e complementar esse raciocínio. Então vamos ler primeiro, irmão Jefferson, Mateus 15, verso 26 e 27, onde vai falar ali sobre a mulher cananeia, ou seja, né, gentílica da época, que traz ali uma passagem com um teor espiritual muito interessante que nos ajuda a esclarecer o ponto dessa parábola. Então convido a todos para lermos, irmão Jefferson, para a leitura para nós, Mateus 15, 26 e 27. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então aí, irmão Jefferson, nós vemos uma referência clara com a parábola, né, bem parecida com relação às migalhas que alimentavam ali os cachorrinhos. E na parábola figurada como Lázaro, lembrando, né, que a mulher cananeia, ela era gentílica. Então aí, irmão Jefferson, fica uma passagem bem interessante para nós, que nos ajuda a confirmar a questão do Lázaro dentro da parábola. Interessante nós analisarmos um texto comparando a outro texto, lembrando que a própria Bíblia, ela se explica. Então aqui já vemos Jesus falando que os judeus, eles eram os filhos, conhecido aí como os filhos, porque primeiramente Jesus veio chamá-los. Lembrando, né, que a classe gentílica era muito marginalizada pelos judeus da época, né, porque eles não eram considerados filhos de Abraão, que é algo bem interessante que a gente vai analisar daqui a pouco, que tem a ver com relação, né, ao Lázaro depois estar no seio de Abraão, uma figuração bem importante que a gente já vai abordar aqui. Mas antes disso, irmão Jefferson, tem um versículo interessante para a gente ler também, vou pedir para você ler para nós, Marcos 2, verso 17. E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Irmão Jefferson, na parábola nós vemos quem seria o são na parábola e quem seria o doente ali no início da parábola do rico e do Lázaro. Então o são era aquele que tinha todos os favores da lei, dos profetas e os favores do Império Romano. E os doentes são aqueles que não tinham esses favores. Então foi para esses que Jesus veio. Jesus veio para todos, mas nem todos queriam que Jesus aparecesse, nem todos queriam escutar os ensinamentos de Jesus. Então foi aí que Jesus disse que não são os sãos que necessitam de médico, e nem os justos, que ele não veio chamar, mas sim os pecadores. Até porque Jesus não fazia discriminação, ele não tinha preconceito, né? Ele veio chamar todo aquele que sinceramente se arrependesse para alcançar a vida eterna, o que esclarece a questão do Lázaro, mostrando que aquele que aos olhos do rico, né, ou das pessoas, dos judeus, não tinham esperança, ou seja, principalmente os gentios na época, poderiam sim, né, alcançar a salvação. Inclusive era uma promessa feita a Abraão, que nós vamos ler também, Gálatas 3, verso 8 e 9, onde vai falar para nós ali sobre a questão de Abraão, né? Lembrando que quando a promessa foi feita a Abraão, nem havia a nomeação de judeus na época, né? nem mesmo israelitas, que vieram muito depois. Então é interessante nós lermos Gálatas 3, verso 8 e 9, para a gente entender o que tem a ver a questão do seio de Abraão dentro dessa parábola. Então convido a todos para lermos Gálatas capítulo 3, verso 8 e verso 9. Então o irmão Jackson fará a leitura aqui para todos. Ora, tendo escrito:
tendo previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Então, irmão Jefferson, nós temos clara referência a todas as nações, né? Não privilegiando apenas judeus. Isso explica por que Lázaro está no seio de Abraão, né, irmão Jefferson? Porque a partir dessa parábola se tornou possível o entendimento de que sim, os gentios também teriam acesso a se tornar filhos de Abraão na fé, e por isso, né, irmão Jefferson, nós até hoje consideramos nosso pai na fé, o grande Abraão. Assim como os judeus acreditam que Abraão é seu pai, e eles de toda razão, por a linhagem que os precede, também nós cremos que Abraão é nosso pai na fé. Lembrando que Abraão foi chamado amigo de Deus quando ele ainda era gentil, ou seja, Abraão era gentil e permaneceu gentil até sua morte. Então, como nós somos de nações gentílicas, nós também somos filhos de Abraão, porque nós cremos em Deus e acreditamos que existe o Todo-Poderoso pela fé. Abraão é nosso pai na fé, foi chamado sendo gentil, e depois a sua linhagem deu a bater em Israel, a bater em Jacó, ali, a sua linhagem de onde veio as 12 tribos e se formou depois a nação judaica. Então, nós concluímos que não tem ninguém nesse momento no seio de Abraão, que é muito interpretado como o céu, o lugar de descanso. Leia Hebreus 11, ele vai falar que os patriarcas ainda guardam a promessa, porque sem nós eles não podem ser aperfeiçoados, então todos vão ser aperfeiçoados juntos, todos descansarão juntos no 7º milênio, que é o reino de Cristo. Então, temos que ter em mente que é uma figuração, essa parábola, justamente para condenar a arrogância dos judeus na época e para mostrar que sim, os gentios teriam acesso à salvação e poderiam se tornar filhos de Abraão, conforme João Batista disse, que até das pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Espero que tenha ficado bem claro, irmão Jefferson, e que as pessoas, que nós todos possamos olhar para as Escrituras em seu contexto e que possamos analisar a cada dia que passa, as parábolas com mais cuidado, com mais dedicação, porque, irmão Jefferson, dentro das parábolas ali tem mensagens muito importantes, o qual nós não podemos perverter o juízo, e começar a interpretar conforme nosso eu, a nossa vontade, o que infelizmente acontece na cristandagem nesses últimos dias. Lembrando você que analisa aí de uma forma diferente as parábolas, lembrando a você que pensa diferente, que foi ensinado diferente, se quiser entrar em contato conosco, não somente nessa parábola, mas também em outras que têm um entendimento diferente do que nós vemos ensinando aí, sinta-se à vontade em entrar em contato conosco, seja aí por e-mail, seja aí pelas redes sociais, estamos à sua disposição. Lembrando que nós aqui procuramos ensinar de uma forma mais simples possível para o teu entendimento. Então nós não ficamos bordando muita conversa, nós íamos direto ao assunto, para que você tenha um entendimento fácil e compreensível. Então, muitas vezes já conversamos e entramos direto ao assunto, já não fazemos muito rodeio, esperamos continuar sempre nessa linguagem própria ao seu entendimento e também ao seu esclarecimento e fácil de ser falada. Então, se você tem alguma outra objeção, se você tem alguma contrariedade, se você quer entrar em contato conosco, fique à vontade aí, possa nos contatar. Sempre que estiver ouvindo aí essa ou outras pregações, essa ou outros vídeos daí da Igreja de Deus, você fique à vontade para entrar em contato conosco, tirar suas dúvidas, fazer perguntas, fique à vontade, nós teremos o maior prazer em ensiná-los, em descobrir a Bíblia como ela realmente é, sem fazer um viés aí de religiões. Nós não pregamos religião, mas sim nós tentamos ensinar que as Escrituras bíblicas estão aqui mostrando e ensinando. Lembramos mais uma vez que as próprias Escrituras por si só, elas mostram onde está cada acontecimento na história mundial, no mundo em que vivemos hoje e todos os dias da nossa vida. Então é isso, caros acompanhantes, agradecemos por
terminarem o vídeo aqui conosco. Esperamos vocês aí nos próximos estudos. Pedimos sua colaboração e na divulgação da Palavra de Deus. Vai ser contigo, irmão Gerson, e até o próximo estudo. Meu irmão Samuel, paz seja convosco, até o próximo. Que a paz seja com todos e contamos com vocês para o próximo estudo.